Nessa época, a juventude da igreja era bem unida. Costumava assim, ensaiar muito, cantava muito. Uma das igrejas aqui do bairro que mais cantava. E nessa época nós tínhamos também o coral tradicional, que sempre se unia para poder estar ensaiando, né? Os jovens se uniam, o coral se unia e estavam sempre cantando. E o pessoal gostava muito também de fazer visita, né? Entregar folheto nas ruas, né? Gostávamos de estar nas esquinas entregando folheto. E nós, nessa época, costumávamos também fazer culto ar livre. Nessa época tinha muito culto ar livre. Todas as igrejas da região faziam culto ar livre. Virtude de ganhar almas, né? De trazer as almas para Jesus. Então, na década de 80, né, eu me converti com o José tocando baixo. Então, assim, a igreja ela ainda não tinha uma estrutura musical, né, porque eram poucos jovens que tocavam, por exemplo. Então, mas a igreja era muito ativa, os jovens eram muito ativos em questão de se encontrar. Nós nos encontrávamos na casa do Josué, tio Luiz, tio Zico, né, e ali a gente batia um papo, tínhamos temas ali que a gente discutia temas assim atuais da época. A gente saía para tocar e muitas igrejas não tinham bateria, não tinham instrumentos musicais. E eu lembro até hoje que a gente ia para Francisco Morato, por exemplo, pegava um ônibus com um bumbo de bateria, com um amplificador, guitarra, e a gente ia até Morato louvar o Senhor lá naquela igreja. E a gente esperava até a última banda tocar, porque não tinha naquela época instrumentos, né? Então aí aquelas bandas tocavam nos nossos instrumentos. E a gente voltava 11 horas, meia-noite, chegava em casa 3 horas da manhã com bumbo, com bateria, tudo no colo, porque a gente não tinha carro, não tinha uma situação, era bem diferente na época, né? Nessa época, o que eu tenho mais forte é que a juventude era muito unida. Tudo, nós fazíamos tudo junto. Era muito bom. E uma das coisas muito mais importantes foi o crescimento da palavra. A gente foi muito forjado à palavra. Somos batistas, então por isso nós focamos na palavra. E na minha época, a nossa juventude sabia ministrar, sabia cantar, sabia tocar alguma coisa, sabia fazer de tudo. Éramos multifuncionais. Nessa época nós tínhamos muitas gincanas, tinha muita corrida bíblica, isso fez a gente ficar muito craque na palavra. Tinha muito decorar versículos, porque hoje a gente tem naturalmente assim, versículos de lembrança. Os professores eram muito capacitados porque eles estudavam, então traziam muitas coisas diferentes. Então, hoje, graças a Deus, nós somos fortalecidos no Senhor, porque nós tivemos uma juventude muito baseada na palavra, e é isso que nós queremos para vocês. Base na palavra, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Falei o versículo. O que eu tenho muito forte em mim foi que nós entendemos a importância de estarmos juntos, entendemos a importância do corpo de Cristo, entendemos que cada um exerce uma função, cada um faz uma coisa, cada um tem o seu papel importante dentro do corpo. Desde cedo nós já entendemos os significados da palavra, nós entendemos que aquilo que a palavra diz é aquilo que nós temos que seguir. Então o que eu tenho muito forte em mim é que nós entendemos desde cedo o significado da palavra. E então, chegamos em 2068, com toda essa luta e paixão por Deus. Hoje, Deus me deu a graça de ser presidente do núcleo de oração profética sobre o Brasil, gerando avivamento sobre toda a nossa geração. Há 50 anos atrás, nós profetizamos em oração que os nossos jovens seriam fortes e tementes a Deus. E que... tá difícil. Não... Não seriam mais como o mundo diria que fossem. E vemos isso hoje.
Tanto em nossas filiais como na sede da MT, jovens que amam a Deus, que vivem no profético, que ouvem a palavra que diz que vocês são fortes e já venceram o maligno, e vivem isso. Hoje, depois de 50 anos, nós damos importância à palavra em graça e em conhecimento, e temos a ciência de que Deus está presente em nós. O nosso pastor Josué Eduardo, hoje vivo e forte, sempre ensinou a nossa geração de adolescentes a sermos intencionais. E nós fazemos isso, nós aprendemos isso com tanta intenção, que hoje nós somos uma geração profética, com o coração voltado para Deus, gerando uma atmosfera profética, uma atmosfera do coração de Deus. Como éramos uma turma que gostávamos muito de orar, isso veio em nosso coração, sobre orarmos profeticamente sobre o nosso Brasil, trazendo essa atmosfera e a ciência do coração de Deus. Com isso, nós começamos o nosso trabalho com nossos adolescentes, com nossos jovens, sobre esse mover e agir de Deus sobre nós. Isso foi tão intenso que hoje nós vemos que o nosso grupo de homens e mulheres chegou até as maiores influências do Brasil. A ciência de que Deus é único e sem Ele não há salvação. Eu sou grato porque a IBNT tem gerado frutos até hoje, frutos de avivamento, frutos nacionais. Um dos alvos naquela época era fazer do MEPS, do Juntos, uma bomba que atingisse todo o nosso Brasil. E hoje, os adultos que nós vemos têm um propósito e entendem a sua razão de viver, porque a sua adolescência teve um propósito, as suas bases foram fortes e firmes em Jesus.